Fala galera, beleza? Hoje nós estamos com uma forma diferente de trabalhar. Hoje eu não vou aparecer nas filmagens, apenas o nosso conteúdo. Eu sou o professor Everton e estou lançando mais um vídeo para o canal. Hoje a nossa aula é um conteúdo muito trabalhado no nono ano, que é o nosso conteúdo de porcentagem, que também pode ser chamado de percentagem. Quando vocês ouvirem qualquer um desses dois termos, porcentagem ou percentagem, então vai ter então o mesmo significado, o mesmo sentido. Então vamos lá, porcentagem. Como surgiu esse nome porcentagem e por que utilizamos ele? Então porcentagem é quando a gente pega um montante e divide ele em 100 partes. E cada uma dessas partes, então, vai ser chamado da nossa parte percentual. É a porcentagem, então, daquele montante, 1%, 2%. Quando nós dividimos o montante por 100, cada uma das partes, então, vai estar representando 1% daquele total inicial. Alguns termos que a gente precisa estar entendendo, estar por dentro dele. Então a nossa razão a nossa razão centesimal. O que é essa razão centesimal? É quando eu vou escrever a minha porcentagem, quando eu vou escrever o meu montante sobre 100, certo? Por exemplo, eu tenho um total de 50 unidades. Então, para mim ter uma razão centesimal, então eu vou escrever 50 sobre 100. Vou até estar escrevendo aqui para a gente estar observando. Então, galerinha, a nossa razão centesimal, ela pode estar sendo escrita da seguinte forma: 50 sobre 100. Então, isso daqui seria, então, a nossa razão, né, escrito sobre a base 100. Ou seja, qualquer número sobre 100, então a gente tem uma razão centesimal. O nosso valor percentual. O nosso valor percentual é o que a gente conhece como resultado da conta. Realizei toda a minha conta de porcentagem, ou de percentagem, qualquer um dos dois termos está correto. Então, quando eu chego no meu resultado final, eu tenho o valor percentual daquela situação. Correto? Que a gente vai estar vendo alguns exemplos em seguida. Quando eu trabalho com a porcentagem, eu posso trabalhar uma porcentagem de maneira simples. Simplesmente um exemplo aqui, quanto que é 10% de 50, certo? Então eu só quero saber mesmo qual que é aquela porcentagem, quanto equivale àquela porcentagem. A porcentagem ali, como diz, nua e crua, certo? Só ela em si. Mas eu também posso estar trabalhando num sistema de acréscimo ou de desconto. Exemplos claros que a gente consegue ver isso é quando eu vou comprar algum produto, eu comprei o produto fiado, vou pagar no mês que vem. Então vai ter um acréscimo no valor do produto. Ou quando eu compro o produto e pago à vista, e eu ganho um desconto. Então, tanto esse acréscimo quanto esse desconto, ele é calculado, então, uma porcentagem em cima do valor inicial. No caso, em cima do valor do produto. O que nós precisamos um cálculo que a gente precisa estar fazendo, que em determinados casos a gente precisa conseguir fazer, é fazer essa transformação de um número fracionário, certo? Para um número decimal. Que isso a gente já viu, lá nas séries anteriores, que é bem tranquilo. Para me transformar uma fração em número decimal, simplesmente basta eu fazer a divisão. A gente sabe que toda fração é uma divisão. O numerador, o número que vem em cima, o denominador, o número que vem embaixo. Então é só eu realizar essa divisão que eu faço, então concretizo essa transformação de fração para decimal. Beleza? Então, vamos acompanhar alguns exemplos aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, alguns exemplos, inclusive esse exemplo aqui é do que a gente acabou de falar, a transformação de fração para número decimal. Eu tenho aqui uma fração
de 3 sobre 100 e eu preciso estar transformando ele para o número decimal para mim poder estar trabalhando com esse valor. Então, basta eu dividir, né? 3 dividido por 100, que é igual a 0,03. E olha que facilidade a gente fazer esse cálculo. Nem preciso quebrar a cabeça. Simplesmente eu vou estar andando com a nossa vírgula. Toda vez que eu tiver uma razão decimal ou centesimal, que o meu denominador for 10, for 100, for 1000, for 10.000, eu sempre vou estar utilizando o mesmo critério. Eu ando a vírgula. Quando é divisão, eu ando a vírgula para a esquerda. Quando é multiplicação, eu ando a vírgula para a direita. Simples assim, simplesmente isso. Vou realizar esse cálculo aqui para vocês verem, ó. Então, o meu número era 3, não é? Eu tenho aqui o número 3 e ele está dividindo por 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou andar a vírgula. Quando eu tenho o número inteiro, a minha vírgula estaria aqui, ó, depois dele, não é? E que quantidade de casas que eu ando? A mesma quantidade de zeros que aparece. Se eu tenho 2 zeros, eu ando 2 casas. Então, olha aqui, ó. Eu vou andar uma, aí não tem mais casa para mim andar, né? Quando isso acontecer, eu acrescento 0 e ando mais, ó. Andei 2, né, ó? 1, 2. Para não ficar vazio aqui, que eu não posso deixar ali, eu coloco um 0. 0,03. Certo? Se o número for um número maior, eu só ando as vírgulas e onde parar, eu vou, né, escrever a vírgula ali, vou colocar a vírgula e está feita a minha divisão. Beleza? E quando nós falamos de porcentagem, quando eu tenho esse cálculo, olha, perceba que eu tinha 3 sobre 100, resolvi a divisão, né, que é a nossa transformação de fração para decimal. Esse valor aqui é chamado então de taxa percentual. A minha taxa percentual é de 0,03, correto? Que isso também pode ser escrito na forma de fração, 3 sobre 100. Beleza, então estamos caminhando, estamos indo, né, devagarzinho, entendendo. Eu já entendi alguns termos, eu já consegui fazer essa transformação, essa conversão de fração para número decimal. Já descobri que esse número decimal é chamado de taxa percentual. Agora, né, nós podemos então partir para alguns exemplos, resolver alguns cálculos para a gente estar entendendo como aplicar então essa porcentagem. Tem esse outro exemplo aqui, ó, de transformação também, de fração para decimal. Tinha 12 sobre 100, né? Preciso escrever isso na forma decimal. Ou em outras palavras, né, palavras mais específicas da matemática, dentro desse conteúdo. Então, eu vou falar que eu vou transformar essa fração centesimal em taxa percentual, né? Que é a mesma coisa, é só fazer a divisão. 12 dividido por 100 é igual a 0,12. E essa é a nossa taxa percentual. Correto? Agora vamos lá. Como que eu vou estar aplicando isso dentro de um exemplo? Olha, eu tenho aqui, ó. Vamos focar aqui na pergunta, ó. Quanto é 3% de 100? Então, uma pergunta muito simples, uma pergunta muito direta. Não está dentro de nenhum problema, né? Simplesmente aqui, ó, bem direto. Quanto é 3% de 100? Primeira coisa que eu preciso fazer para resolver de uma forma que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Primeira coisa que eu preciso descobrir, então, é qual que é a nossa taxa percentual. Qual que é a nossa taxa percentual? Perceba o seguinte, eu tenho aqui o valor 100, que seria o nosso montante, né, o nosso valor inicial, e eu tenho aqui o 3%, que seria a nossa porcentagem que eu estou buscando. Mas eu preciso então descobrir qual que é a nossa taxa percentual. Para mim descobrir a taxa percentual, ó, transformar a fração em número decimal, certo? Isso é descobrir qual que é a minha taxa percentual, que nós já fizemos essa conta aqui do lado, não é? Ó, 3 sobre 100, vou estar dividindo, né? E vou descobrir que é 0,03. Porque toda vez que eu tenho uma porcentagem, eu vou escrever ela na forma de fração,
para estar transformando na minha taxa percentual. Então, 3% é o mesmo que 3 sobre 100, certo? 3 sobre 100, escrevi na forma de fração. E agora eu vou converter isso, vou transformar isso para a taxa percentual, que é só executar a nossa divisão que nós já aprendemos. Então, vai ser 0,03. Tendo, então, a minha taxa percentual, eu vou estar simplesmente aplicando essa fórmula. O meu valor percentual, né, nós já vimos aqui no vídeo que o valor percentual é o resultado do meu cálculo, certo? O valor percentual é igual taxa percentual vezes valor inicial, certo? Então, vou estar utilizando essa fórmula aqui. E agora, simplesmente, eu substituo os valores e vou estar chegando ao meu valor, o meu resultado final. Valor percentual é igual. Taxa percentual é igual a 0,03 vezes valor inicial, que é 100, certo? De acordo com o nosso problema. Então, eu tenho que 0,03 vezes 100, né? Olha, o que eu já falei aqui, né? Eu tenho uma vírgula, um número com vírgula, multiplicado por 100. Então, eu ando a vírgula 2 casas. A minha vírgula está aqui, então ela vai andar 2 casas. A vírgula passa para cá. O meu valor percentual, certo? O meu valor final é igual a 3. Bem tranquilo, bem simples, não é? Agora, meus queridos, existe uma outra forma de fazer isso, que eu até recomendo essa outra forma. Por quê? Quando eu utilizo esse conceito aqui, quando eu utilizo essa lógica aqui, eu vou conseguir resolver simplesmente quando o problema me der uma taxa percentual, certo? Me der uma porcentagem para mim descobrir uma quantidade, certo? Ele deu porcentagem e eu descubro quantidade. Um outro jeito que a gente pode estar utilizando, e é bem mais completo, é utilizando uma regra de 3, certo? Aquela multiplicação cruzada, multiplicação em x. O porquê que dessa forma aqui é mais completo? Observa o seguinte, quando eu organizo o meu cálculo em uma regra de 3, eu vou ter todos os possíveis valores. Então, qualquer valor que eu estiver buscando, se o problema me der porcentagem para mim buscar quantidade, ou se o problema me der quantidade para mim encontrar porcentagem, eu consigo resolver aqui. Foca aqui que a gente vai estar resolvendo isso e a gente vai entender um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui na pergunta. Quanto é 3% de 100? De uma quantidade 100. Então, presta atenção. Primeira coisa que eu preciso fazer é o levantamento de dados. Qual é a porcentagem? 3, certo? Qual é a quantidade total? 100, certo? Então, olha aqui, como que eu organizo a minha conta? Eu vou ter que distribuir ela em grandezas, Aqui eu tenho grandeza quantidade, aqui eu tenho grandeza porcentagem. Então, quantidade total, 100, certo? Isso representa a minha porcentagem total, né? E sempre esse valor aqui de porcentagem total vai ser 100. Se é tudo, isso quer dizer que é 100%, correto? Concorda comigo? Então, vamos lá. Quantidade 100 representa 100%. Da mesma forma que a quantidade x, né, aquele valor que eu estou buscando, representa 3%, igual está na definição do nosso problema. E agora, 100 está para 100, da mesma forma que x está para 3. Multiplico cruzado, encontro o valor de x. X vezes 100, 100x. 100 vezes 3, 300. O x, o 100 que está multiplicando o x, passa dividindo o 300. Então, eu tenho x, que é igual a 300 dividido por 100, né? Corto os zeros aqui para ficar mais fácil. 3 dividido por 1 é igual a 3. X é igual a 3. Perceba que eu chego no mesmo resultado, correto? Porque são as duas formas da gente estar fazendo a conta. Mas pensa o seguinte, neste caso aqui, da nossa regra de 3, se o problema falasse assim, você tem uma quantidade de 100, certo?
e, por exemplo, aqui eu tenho 100 reais e eu gastei 20, correto? Quantos por cento eu gastei? Perceba que agora o problema me dá quantidade e pede porcentagem. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou organizar aqui, ó. Eu preciso obedecer sempre essa lógica. Aqui, ó, quantidade total está para a porcentagem total, da mesma forma que quantidade parcial está para porcentagem parcial. Se o meu problema trouxe a quantidade parcial, eu vou colocar a quantidade aqui e aqui no lugar da porcentagem eu coloco x. Multiplico cruzado e chego ao resultado obtido. O valor que eu não tiver, eu coloco x. E assim multiplico cruzado e consigo chegar a um resultado final. Simples assim, bem tranquilo. Vou abrir um pouquinho a tela aqui, ó, certo? Momento print do nosso vídeo. Toda a informação tá aí. Então agora vocês tiram print, copia, pausa o vídeo aí um pouquinho, copia essas informações porque vai ser importante pra gente. Beleza? Se você está chegando no canal agora, se inscreva, já deixa o seu joinha, que isso é importante pra gente. Então, galera, até o próximo vídeo. Bons estudos, boa aula. Quando for fazer alguma atividade, né, foca nessas dicas que vocês vão se dar bem. Titi Everton deixa um abraço para todos. Tchau, obrigado.